Beleza, estudante? Mais uma vez, seja bem-vindo ao canal Matemática com Flavião. E hoje eu vou fazer a correção de um trabalhinho aqui que eu passei para os meus alunos do terceiro ano. Lembrando que se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho para receber notificações de vídeos novos, porque toda vez que eu postar um vídeo, o YouTube avisa você e você fica atualizado com o conteúdo do canal, certo? No final, se você gostar, deixa aquele like, compartilha com seus amigos e qualquer dúvida, só colocar aqui nos comentários, beleza? Então vamos para a resolução. Vou fazer a resolução bem na manha aqui para a gente entender o conceito, certo? Então, ó, deixa eu só pegar uma canetinha aqui para ficar mais fácil. Pronto. Bom, sendo ABC um triângulo equilátero de lado L, deduz a expressão que determine a altura desse triângulo em função do seu lado. Então, vamos pegar um triângulo equilátero aqui, né? Cadê? Aqui, um triângulo equilátero. Vamos tentar fazer um triângulo equilátero aqui. Vamos tirar o preenchimento dele. Beleza. E vamos fazer uma linhazinha aqui, que é a altura dele, certo? Essa linha vamos fazer ela tracejada. Firmeza. Então vamos lá. Aqui eu tenho a altura, né, que é o meu Hzinho. Aqui eu tenho lado L, e aqui como está dividido exatamente no meio, porque é um triângulo equilátero, essa altura forma um ângulo de 90 graus, e aqui é L sobre 2, e aqui é L sobre 2. Então vamos ao Teorema de Pitágoras. O Teorema de Pitágoras diz que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos, certo? Então vou usar o Pitágoras. Como é que vai ficar isso? Aqui vai ficar assim, ó. No lugar do A vai entrar o L. Então vai ficar L ao quadrado é igual aí H ao quadrado mais L sobre 2 ao quadrado. Vou mudar o L ao quadrado de lado, ó. Então vai ficar L ao quadrado menos L sobre 2 ao quadrado. Tudo isso é igual a H ao quadrado. Vou resolver as potências que dá para resolver. Então, L ao quadrado vai ficar L ao quadrado. E 2 ao quadrado vai ficar 4. Tudo isso é H ao quadrado. Agora, vamos igualar os denominadores desse L ao quadrado e desse L quadrado sobre 4. Como é que eu faço isso? Eu vou colocar um 4 aqui e vou multiplicar por 4. Então, agora o que eu tenho? 4L quadrado menos L quadrado. Vai dar 3L quadrado. Vai ficar assim, ó. 3L quadrado. Tudo isso sobre 4. Igual a H quadrado. Então, a gente tem que tirar a raiz agora, né? Porque eu quero saber só o valor do H. Então, vai ficar assim, ó. H é igual... Deixa eu fazer mais para baixo. Então, ó. H é igual raiz quadrada de L ao quadrado, da L, raiz quadrada de 3, vamos deixar quietinho porque é irracional, e a raiz quadrada do 4 é 2. Então aqui o que eu tenho? Deixa eu só pegar um retângulo aqui, ó, e tirar o preenchimento dele. Pronto. O que eu achei aqui, ó? A altura em função do lado de um triângulo equilátero. Então, isso era o exercício 1. Vamos para o exercício 2. Usando um triângulo retângulo, mostre que seno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de alfa é igual a 1. Então vamos pegar um triângulo retângulo aqui. Pronto. Beleza, vamos tirar o preenchimento dele. E vamos marcar aqui as dimensões. Então, eu tenho um triângulo de hipotenusa A, que está oposto ao vértice A. Aqui eu vou colocar o vértice B, aqui vai ser o lado Bzinho, e aqui eu vou colocar o Czão, e aqui vai ser o Czinho. E aqui eu vou colocar o ângulo alfa. Certo? Bom, usando Pitágoras, eu sei que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, de acordo com Pitágoras, eu tenho essa relação entre os lados. Beleza.
Só que a gente sabe que o seno do ângulo alfa, ele é a razão entre o cateto oposto ao ângulo alfa e a sua hipotenusa. Que nesse caso, o cateto oposto é o B e a hipotenusa é o A, certo? Bom, se o seno é isso, como é que fica o seno ao quadrado? Vai ficar B ao quadrado dividido por A ao quadrado, porque é só levar ao quadrado, certo? Então, peguei isso daqui e elevei ao quadrado, e peguei isso daqui e elevei ao quadrado. Deixa eu aumentar esse marca-texto aqui, pronto. Agora vamos para o cosseno. Isso aqui, ó, vou deixar guardado, tá? Isso aqui vou deixar guardado. Vou chamar de 1. Aí vou pegar o cosseno. O cosseno do ângulo alfa é a razão entre o cateto adjacente e a sua hipotenusa. Nesse caso, o cateto adjacente é o C e a hipotenusa é o A. Continuando aqui desse lado, vou fazer uma reta aqui. Pronto. Se eu fizer o cosseno ao quadrado, o cosseno ao quadrado do ângulo alfa vai ficar o C ao quadrado sobre o A ao quadrado. O exercício pediu para mim provar quanto que é o cosseno ao quadrado de um ângulo mais o seno ao quadrado de um ângulo. Eu escrevi invertido aqui, mas não tem problema. Isso tem que dar 1, tá? O cosseno ao quadrado é C ao quadrado dividido por A ao quadrado. E o seno ao quadrado é o B ao quadrado dividido por A ao quadrado. Tem que ter um quadrado aqui, ó. Quando eu faço isso, vai ficar assim, ó. Eu tenho B ao quadrado mais C ao quadrado dividido por A ao quadrado. Só que de acordo com o teorema de Pitágoras, ó, B ao quadrado mais C ao quadrado é a mesma coisa que A ao quadrado. Então isso aqui vai ficar assim, ó. O seno ao quadrado do ângulo alfa mais o cosseno ao quadrado do ângulo alfa, ao invés de eu escrever B ao quadrado mais C ao quadrado, o que eu vou escrever? Eu vou escrever A ao quadrado dividido por A ao quadrado. E A ao quadrado dividido por A ao quadrado resulta em 1. Então, a gente chega à conclusão que o seno ao quadrado do ângulo alfa mais o cosseno ao quadrado do ângulo alfa é igual a 1, certo? Então, tá feita aí a nossa demonstração básica aí da identidade trigonométrica aí. Esse é o nosso segundo exercício. Vamos para o terceiro. Bom, uma escada apoiada em uma parede, num ponto distante 5 metros do solo, forma com essa parede um ângulo de alfa graus. Então vamos tentar representar essa situação. Então eu tenho uma linha horizontal aqui representando o chão. Deixa eu só deixar ela retinha aqui. Vamos pegar uma linha aqui na vertical simulando a parede, certo? Então vamos colocar aqui bonitinho. E a parede ela vai formar com o chão um ângulo de 90 graus. Aí o que aconteceu? Foi colocado uma escada aqui, ó. Uma escada. A escada está apoiada na parede, certo? Então tá aqui, ó. Vou colocar aqui um E de escada. E a escada está apoiada num ponto 5 metros distante do solo. Então aqui é 5. E está formando com essa parede um ângulo de alfa graus. Então alfa é aqui. E ele está perguntando o comprimento da escada. Então ele quer saber o E que eu coloquei aqui. Ele quer saber a hipotenusa do triângulo. O 5 é o cateto adjacente. Então o que eu tenho que usar? Eu tenho que usar o cosseno do ângulo alfa, que é a razão entre o cateto adjacente e a sua hipotenusa. Só que o exercício já falou para mim que o cosseno do ângulo é a raiz de 3 sobre 2. Então eu vou trocar, ó, cosseno de alfa, a raiz de 3 sobre 2. O meu cateto adjacente é o 5.
E a minha hipotenusa é o E. Vou multiplicar isso em cruz, então vai ficar E vezes a raiz de 3, que é igual a 2 vezes 5. Bom, aqui o raiz de 3 ia ter que passar dividindo, então o que eu vou fazer? Eu já vou racionalizar logo, então vou multiplicar por raiz de 3 esse lado, e vou multiplicar por raiz de 3 esse lado. Quando eu faço isso, olha o que acontece. Cadê? Pronto. Vai ficar raiz de 3 vezes raiz de 3 vai dar 3. Então vai ficar 3e. 3e. E do outro lado vai ficar 2 vezes 5, 10. 10 vezes raiz de 3, 10 raiz de 3. Então a escada vai ter o comprimento de 10 raiz de 3. O 3 vai passar dividindo. Vai ficar, ó, isso aqui em metros. E tá feito o nosso terceiro exercício. Deixa eu só descer essa resposta um pouquinho, porque aí eu coloco o quadro. Cadê? Vou colocar um quadradinho aqui, ó. Pronto. Sem preenchimento. Então tá feito aí o nosso terceiro exercício. Quarto exercício. O ângulo θ é formado por dois planos alfa e beta, certo? É tal que a tangente de θ é raiz de 5 sobre 5. O ponto P, pertencente a alfa, e a distância, o ponto P pertence a alfa, e a distância de P até o plano beta vale 1. Então a distância do ponto P que está aqui até a reta de intersecção dos planos alfa e beta vale, então, ó, deixa eu pegar a caneta aqui. Essa daqui, ó, é a reta de intersecção. Então ele quer saber a distância aqui, ó. Ele quer saber esse x. Então vamos pegar nesse triângulo que está aqui, ó. Primeiro, o que eu vou descobrir? Eu preciso descobrir a hipotenusa. Só que para descobrir a hipotenusa, eu teria que usar seno, porque eu tenho o cateto oposto, né? E tenho a hipotenusa. Mas ele me deu a tangente. Então o que eu tenho que fazer? Primeiro eu tenho que descobrir esse cateto aqui, ó, que eu vou chamar de y. Então eu vou fazer assim, ó. A tangente do ângulo θ é igual ao cateto oposto, que nesse caso é o 1, dividido pela hipotenusa, que pelo cateto adjacente, que eu chamei de y. Só que a tangente de θ, o exercício falou para mim que é raiz de 5 sobre 5. Então vai ficar assim, ó. Deixa eu só traçar uma retinha aqui. Beleza. E agora vamos continuar. Opa. Beleza. Vou multiplicar aquilo cruzado, vai ficar assim, ó. Y vezes a raiz de 5 igual a 5 vezes 1. Aí eu vou racionalizar. Como é que eu vou racionalizar? Eu já vou multiplicar os dois lados aqui, ó, pela raiz de 5. Então aqui é a raiz de 5 e aqui é a raiz de 5. Raiz de 5 vezes raiz de 5, isso aqui vai ficar assim, ó. Y vezes 5. E aqui vai ficar 5 vezes 1 dá 5, vai ficar 5 vezes a raiz de 5. O que eu posso fazer? Eliminar esse 5 aqui, ó. E dizer que o meu y vale raiz de 5. Bom, agora vamos olhar para o triângulo que está aqui, ó. Vamos olhar para o triângulo. Eu preciso calcular o x. Eu já tenho um cateto que vale 1 e o outro cateto que eu acabei de descobrir que vale raiz de 5. Então o que eu vou usar? Vou usar o Pitágoras. Certo? O Pitágoras diz que o quadrado da hipotenusa, no meu caso a hipotenusa é o x, é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, ó, um cateto é 1, o outro cateto é a raiz de 5. Então vai ficar assim, ó, x ao quadrado é igual a 1 mais 5, porque raiz de 5 ao quadrado dá 5. X ao quadrado é igual a 6, então o x vai ser igual a raiz de 6. E acabou o exercício.
Vamos inserir aqui um retângulo. Pronto. E está feito aqui o nosso quarto exercício. Vamos para o quinto exercício. Esse exercício aqui gerou uma polêmica porque todo mundo achou que isso era um quadrado. Isso aqui a gente vai ver que não é um quadrado. Então vamos lá. Aqui é o seguinte, ó. Aqui vale 100. Se eu pegar esse triângulo aqui, ó, vou colocar uma letrinha aqui, ó. A, B, C. Aqui tem 60. Então aqui mede 30 graus. Bom, aqui é um ângulo reto, porque se esse ângulo é reto e esse ângulo é reto, eu tenho certeza que aqui é um ângulo reto. Então, como aqui é 60 graus, aqui também é 30, certo? E aí, se eu olhar para esse triângulo aqui, ó, para esse triângulo, vamos ver o que vai acontecer, ó. Esse triângulo me diz o seguinte, ó, que aqui tem 30 graus. Se eu juntar esse pedaço com esse, 30 mais 90, dá 120, certo? Então, eu tenho 30 mais 120 dá 150. Então, esse pedacinho aqui também é 30 graus. Ou seja, esse triângulo amarelo que eu pintei, ele é um triângulo isósceles. Então, aqui também vale 100, certo? Aqui vale 100. Agora, vou colocar uma letrinha aqui, ó. Letra D e letra E. Vamos olhar agora, ó, vou fazer um triângulo aqui. Eu tenho um triângulo D, P, E. Como aqui tem 30 graus e o ângulo completo aqui tem 60, ó. Aqui é 60 e aqui é 30. Esse triângulo é um triângulo egípcio. Então, ó, aqui é o 2x, aqui é o x e aqui é o x raiz de 3. Como do E até o D é x raiz de 3, ó, daqui até aqui, ó. Isso aqui não vale 100, porque a hipotenusa já vale 100. Então, essa figura aqui não é um quadrado, é um retângulo. Beleza. Bom, o 100, ele está no lugar do 2x, ó. O 100 é a mesma coisa que 2x. Se 100 é a mesma coisa que 2x, então o x é 50. Beleza, então esse pedacinho aqui é 50. Só que daqui até aqui, como os lados são... Como isso aqui é um retângulo, aqui mede 100, certo? Então a distância de A até B vai ser 150 centímetros. Então, essa é a resposta do exercício 5. Vamos pegar aqui o retângulo e vamos destacar a resposta. Pronto. Finalizado aí o exercício 5. Vamos para o exercício 6. O exercício 6 diz: uma pessoa vê uma torre construída em uma superfície plana sob um ângulo de 60 graus. Então, vamos simular essa situação. Tem uma superfície plana, eu tenho uma torre, e a pessoa está vendo essa torre. Vou até pegar uma régua aqui, ó, para ficar bonitinho. Cadê a régua? Aqui. Vamos marcar esse ângulo de 60 graus. Tá aqui, ó. 60, beleza. Aí eu vou colocar aqui e vou traçar uma reta. Vou pegar a caneta de novo, aqui, ó. A pessoa tá vendo aqui, sob um ângulo de 60 graus. Aqui, ó. 60 graus. Aqui é a minha torre. Vou colocar um T de torre. Aí ele fala assim, ó. Afastando-se da torre mais 30 metros, então ele saiu daqui e andou nesse sentido. 30 metros. Ele começou a ver a torre sob um ângulo de 45 graus. Então, vou colocar 45 graus aqui, ó. Embora eu esteja usando uma régua,
marcando aqui certinho o ângulo de 45, não é isso que vai me fazer acertar o exercício, tá? Então, ó, tenho aqui, agora o ângulo aqui, ó, é 45. E ele andou quanto? 30 metros. Então, daqui até aqui é 30, certo? Aí ele falou assim, ó, qual a altura da torre? Qual é a altura dessa torre aqui, ó? Certo? Se a gente pensar um pouquinho, ó, aqui tem 45. Se eu olhar esse pedacinho aqui, ó, esse pedacinho aqui é 30, certo? Esse cara é o 30. Então, ó, vou tirar aquele triângulo dali, ó. Você pode perceber que ele é um triângulo egípcio, ó, porque ele tem isso aqui, ó, 30, 60 e 90. Então, aqui é x, 2x e x raiz de 3. Eu posso usar esse artifício se eu quiser. Deixa eu tirar isso daqui. Beleza. Essa distância aqui, ó, essa distância desse ponto até aqui, vou chamar de ponto A até o ponto B, eu vou chamar de D, de distância. Certo? E aí vamos ver como é que a gente calcula isso. Se eu olhar para o triângulo egípcio, eu quero saber a torre, né? Então, eu posso pensar assim, bom, eu tenho o cateto adjacente e o cateto oposto a um ângulo de 60 graus. Se eu pensar na tangente de 60, ó, tem várias maneiras de fazer esse exercício. Se eu pensar na tangente de 60, como é que vai ficar? A tangente de 60 é o cateto oposto, que é o T, dividido pelo cateto adjacente, que é o D. Certo? Aí se eu passar o D multiplicando, vai ficar assim, ó, que D vezes a tangente de 60, é igual à torre. Só que a tangente de 60, de acordo com a tabelinha, é a raiz de 3. Então vai ficar assim, ó. A torre é D vezes a raiz de 3. Bom, isso é importante para mim. Agora o que eu vou fazer? Eu vou tentar achar esse D aqui, ó. Vamos lá. Agora vamos pensar no outro triângulo. Cadê? Aqui. Vamos pensar no outro triângulo. Cadê, ó? Ferramentinha de desenho aqui. O outro triângulo, que é esse triângulo maior aqui, ó. Esse triângulo maior aqui, ó. Se eu olhar para esse ângulo de 45, vou pensar assim, ó. Tangente de 45 graus é cateto oposto sobre cateto adjacente. O meu cateto oposto é a torre, é isso aqui, ó. E o meu cateto adjacente é tudo isso que está aqui embaixo, ó, 30 mais D. 30 mais D. Certo? Só que a tangente de 45 é 1. Então vai ficar assim, ó, 1T sobre 30 mais D. Se eu pegar esse 30 mais D e passar multiplicando, vai ficar assim, ó, 30 mais D igual a T. Certo? Então vamos ficar com isso. Olha o que aconteceu aqui, ó. Deixa eu pegar de novo. Essa expressão está me dizendo que o T é igual a D vezes a raiz de 3. E essa expressão está me dizendo que o T é 30 mais D. Então eu posso igualar eles. Eu posso falar que D vezes a raiz de 3 é a mesma coisa que 30 mais D. Certo? Então vai ficar assim. Tranquilo. Aí agora o que eu vou fazer? Eu vou mudar aquele D de lado. Então vai ficar D vezes a raiz de 3 menos D, tudo isso igual a 30. Vou colocar o D em evidência. Colocando o D em evidência vai ficar assim, ó. A raiz de 3 menos 1, porque D vezes raiz de 3 dá D raiz de 3 e D vezes 1 dá D. Então vai ficar 30. Então o D vai ser igual a 30 dividido por raiz de 3 menos 1. Beleza, achei o D.
Agora, ó, olha para esse carinha aqui, ó. Ou olha para esse carinha aqui, ó. Tanto faz. Vou chamar isso de A e vou chamar isso de B. Tá falando que o T é 30 mais isso. E aqui tá falando que o T é 30 vezes a raiz de D vezes a raiz de 3. Usa qualquer um deles. Eu vou usar o A. Usando o A, eu tenho que T é igual a D vezes a raiz de 3. Então, o T vai ser igual a D, que é 30, sobre raiz de 3 menos 1, vezes a raiz de 3. Aí você pode estar se perguntando assim, ah, não tinha que racionalizar? Se você racionalizou antes, não tem problema nenhum. Eu vou deixar para racionalizar agora. Mas a opção é sua. Então tá aqui agora, ó. T é igual a 30 raiz de 3 sobre raiz de 3 menos 1. Como é que racionaliza isso? Eu vou multiplicar em cima e embaixo por raiz de 3 mais 1, que é o conjugado, né? Raiz de 3 mais 1. Então vai ficar assim, ó. Na parte de baixo dessa fração, vou fazer um traço aqui grande, ó, eu tenho um produto de uma soma por uma diferença. Então eu tenho uma diferença de quadrados na parte de baixo. Então isso aqui vai ficar assim, ó. Quadrado do primeiro, que é o raiz de 3, menos o quadrado do segundo, que é o 1. E na parte de cima, olha o que vai acontecer. Eu tenho 30 raiz de 3, vou fazer aqui, ó, 30 raiz de 3 vezes raiz de 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3 dá 3, e 3 vezes 30 dá 90. Então, ó, raiz de 3 vezes raiz de 3 dá 3, vezes 30 dá 90. Beleza. Aí agora, o que eu tenho que fazer? 30 raiz de 3 vezes 1. Então, 30 raiz de 3 vezes 1 vai dar 30 raiz de 3. Então, eu peguei o 30 raiz de 3, multipliquei com raiz de 3, e aí deu 90. E peguei o 30 raiz de 3 depois e multipliquei pelo 1, que deu 30 raiz de 3. Então, ó, vou apagar isso aqui. Aí, como é que vai ficar a altura dessa torre, ó? 90 mais 30 raiz de 3. 90 mais 30 raiz de 3 dividido por 2. Porque, ó, isso aqui, raiz de 3 ao quadrado dá 3. E 1 ao quadrado dá 1. E 3 menos 1 dá 2. Aí, 90 dividido por 2 dá 45. E 30 dividido por 2 dá 15. 15 raiz de 3. Isso já seria uma resposta. Se eu quiser deixar ela mais elegante, eu vou colocar o 15 em evidência. Então vai ficar assim, ó. 15 vezes... Ó, 45 dividido por 15 dá 3. E 15 raiz de 3 dividido por 15 vai dar a raiz de 3. Então, isso aqui em metros. Então, essa daqui é a resposta do exercício 6. Então, de todos aí até agora, ele foi o que deu mais trabalho. Certo? Ele foi o que deu mais trabalho. Bom, agora vamos para o exercício 7. Exercício 7. Esboce o gráfico e define o conjunto imagem da função de 0 a 2π definida por 1 mais seno de π. Seno de x, né? Então vamos fazer um eixo cartesiano aqui para a gente deixar bonitinho. Coloquei duas retinhas aqui simulando os eixos x e y. Então vamos lá. Aqui é o eixo y e aqui, opa, aqui é o eixo x e aqui é o eixo y. Bom,
Primeiro, o que eu vou fazer? Ó? Eu vou fazer o gráfico da função seno. Eu vou esquecer aquele 1 por enquanto. Então, eu vou pensar assim, ó. O seno de 0 é 0. O seno de π sobre 2, que é 90 graus, é 1. O seno de π é 0. O seno de 3π sobre 2 é menos 1. E o seno de 2π é 0. Então, vou marcar aqui, ó. No 0 dá 0. Tenho esse ponto aqui. Aí eu vou estabelecer essa distância aqui, para mim, como sendo 1. Então, tá aqui, ó. Essa distância aqui é 1. E aqui vai ser menos 1. Vou até pegar uma régua aqui para não fazer muito torto. Beleza. Vou fazer uma retinha aqui, ó. Depois eu vou deixar ela tracejada. Beleza. Deixa eu tirar essa régua daqui. Isso daqui vamos deixar tracejado. Será que eu consigo? Acho que eu não vou conseguir. Depois eu tiro ela. Beleza. É só para ter o limite da função. Aí eu vou marcar aqui, ó, os ângulos que eu defini. Ó. Então, vou marcar aqui, ó. Aqui vai ser o π sobre 2. O seno de π sobre 2 é 1. Então, vai ficar aqui, ó. Aí depois, o seno de π, percebe que eu tentei deixar mais ou menos o mesmo espaço aqui, ó. O seno de π é 0. Aí depois eu vou vir aqui, ó, o seno de 3π sobre 2. O seno de 3π sobre 2 é menos 1. E depois vou vir aqui, ó, o seno de 2π é 0. Então, quando eu fizer essa curva aqui, ó, não vai sair perfeita, mas vai dar a ideia da função seno. Então, ó, isso daqui é o gráfico da função seno. Percebe que ela está indo de 1 a menos 1, certo? Ou de menos 1 a 1. Tranquilo? Então, o que vai acontecer agora? Vamos selecionar algumas coisas aqui, ó. Ele está me dizendo que não é o seno de x, é o seno de x mais 1. Esse 1 aqui vai levantar o gráfico. Esse gráfico vai subir na vertical aqui, ó. Deixa eu pegar aqui para selecionar a curva. Ah, não consigo selecionar tudo. Vamos ver se eu consigo selecionar a curva inteira. Pronto. Então, ó, esse ponto que está no 0, ele vai subir para cá, ó. Então, a função vai ficar aqui agora, ó. Então, esse gráfico aqui é o gráfico da função 1 mais seno de x. Eu vou tirar essa reta daqui e vou tirar essa reta aqui, ó, daqui. Por quê? Porque aqui é o 1, certo? Só que aqui, ó, como a função subiu uma unidade, aqui é o 2. E agora aqui é o 0. E a imagem da função, você pega do ponto máximo dela, ó, e vai até o ponto mínimo aqui, ó, que é o 0 aqui, ó. Ponto, projeta aqui e pega o ponto mais alto e projeta aqui. Então, esse é o gráfico da função. E a imagem dessa função, que eu vou chamar de f, é o intervalo fechado de 0 a 2. Então, era isso que ele queria, além do gráfico, fazer o conjunto imagem. Então, está definido aí. E esse era o exercício 7, o nosso exercício de gráfico. Certo? Vamos para o próximo. Exercício da FUVEST. O perímetro de uma figura plana é o comprimento do seu contorno. O diâmetro de uma figura plana é a maior distância entre dois pontos do contorno dessa figura. Beleza. Calcule a razão entre o perímetro e o diâmetro, sendo a figura um retângulo de lados 3 e 4. Então, vamos desenhar um retângulo aqui de lados 3 e 4. Certo?
Vou desenhar aqui esse retângulo. Deixa eu tirar o contorno dele. Tranquilo. Aí, o que o exercício falou? Aqui é 3, aqui é 4. Então, aqui é 3 e aqui é 4. O perímetro desse retângulo vai dar 4, 2 vezes 4, mais 2 vezes 3. Então, o perímetro desse cara vai ser 8 mais 6, vai ser 14. Aí ele falou do diâmetro. O diâmetro, ó, o diâmetro de uma circunferência, o diâmetro de uma figura plana é a maior distância entre os dois pontos do contorno dessa figura. Então, a maior distância entre os dois pontos dessa figura é essa aqui, ó. Essa linha corresponde ao diâmetro. E esse diâmetro vale quanto? Esse diâmetro vale 5. Por quê, ó? Olha aqui o triângulo pitagórico, ó. Esse triângulo aqui, ó. Ele é um triângulo pitagórico. 3, 4, 5. Certo? Bom, calcule a razão entre o perímetro e o diâmetro da circunferência. Bom, se o perímetro do retângulo é 14 e o diâmetro da circunferência é 5, então a razão, que eu vou chamar de R, é só fazer o 14 sobre 5. E aqui a gente finaliza o nosso exercício 8. Vamos para esse cara aqui agora. A soma do maior com o menor valor assumido pelas funções. Pela função, né? F de x igual a 2 mais 3 vezes o seno de x. Bom, o seno de x, o valor máximo do seno de x é 1. Então, deixa eu escrever de uma outra maneira aqui. Cadê? O valor máximo do seno de x é 1. E o valor mínimo do seno de x é menos 1. Certo? Então, vamos ver o que acontece, ó. O f de x vai ser 2 mais 3 vezes 1. Se eu fizer essa conta, dá 5. E se eu fizer isso aqui, ó, f de x é igual 2 mais 3 vezes menos 1. Aqui agora é menos 1. Menos 1. 3 vezes menos 1 vai ficar menos 3. Então vai ficar assim, ó, 2 menos 3. Então vai ficar menos 1. Ele quer a soma desses valores. Esse é o valor máximo que a função vai atingir. E esse é o valor mínimo que a função vai atingir. Então ele quer a soma do 5 mais o menos 1. E a soma disso daqui dá 4. Então tá feito aí o nosso exercício 9. E vamos aqui para finalizar o nosso exercício 10. Se o cosseno de alfa é 1/4 e alfa é um ângulo do terceiro quadrante, então aqui a pegadinha era o sinal da tangente, o sinal do seno, né? O sinal do seno e o sinal do cosseno. Vamos pegar aqui e fazer um círculo para entender a ideia da circunferência trigonométrica. Tá aqui, ó. Cadê? Vamos tirar. E aqui, ó. Quando a gente faz isso, bom, terceiro quadrante. Vou catar a canetinha aqui. Primeiro, segundo, terceiro. Eixo dos cossenos, eixo dos senos. Então aqui, ó, tanto seno como cosseno é negativo, certo? Então vai ficar assim, ó. Se a gente olhar lá para o exercício 2, que a gente provou a relação fundamental, a gente provou que seno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de alfa, isso dá 1, certo? Então eu sei que o seno ao quadrado
do ângulo alfa mais o cosseno ao quadrado, que vai ficar menos 1/4 ao quadrado, isso tem que dar 1. Então, o seno ao quadrado de alfa mais menos 1 ao quadrado dá 1. E 4 ao quadrado dá 16. Então, ficou assim, ó. E aqui vem um bizu para ficar mais fácil. Como aqui ficou 1/16 e aqui eu tenho 1, no lugar desse 1, o que eu vou escrever para ficar mais fácil? Eu vou escrever 16 dividido por 16, porque aí eu já tiro o MMC. Agora, olha o que eu tenho aqui, ó. Alguma coisa mais um 16avos vai dar 16 16avos. Então, agora eu tenho certeza que o seno ao quadrado do ângulo alfa é 15 16avos, certo? Mas eu não quero o seno ao quadrado, eu quero só o seno. Então, eu tenho que tirar a raiz. Bom, quando eu tiro a raiz aqui, vai ficar seno ao quadrado, seno de alfa. Seno de alfa. E aqui vai ficar mais ou menos a raiz de 15 dividido por 4, porque ó, a raiz de 15 é irracional, a raiz de 16 é 4. Então vai ficar assim. Só que lembra que ele está no terceiro quadrante, então a minha resposta é negativa. Então o seno do ângulo alfa vai ser menos raiz de 15 sobre 4. E com isso aqui, ó, deixa eu marcar aqui para ficar... Opa. Pronto, agora ele veio. Sem preenchimento. Com esse exercício, a gente finaliza aí a nossa lista. Então, fizemos aí os 10 exercícios. Tá corrigido aqui no YouTube, amanhã a gente corrige na sala e vamos ver o que aconteceu, né? Espero que todo mundo tenha ido bem e a gente se vê aí no próximo trabalho. Eu sempre vou estar procurando gravar aí para ficar como material de estudo, beleza? Então fui, até o próximo vídeo e tchau, tchau!